paz de Cristo, meus irmãos. Então, hoje a gente está aqui em Gramado, né, no Lago Negro. A gente veio para um seminário de escatologia aqui em Canela, na verdade na cidade vizinha aqui de Gramado. E nesse seminário de escatologia a gente está abordando vários assuntos. Daniel, as festas, Apocalipse. São vários assuntos, né? E aí a gente aproveitou esse nosso passeio, esse nosso tempo pra gente conversar. E a gente escolheu um assunto pra gente conversar agora. Então, nós vamos dar uma caminhada aqui, mas a gente queria falar um pouquinho sobre o arrebatamento. O que tu acha, Israel? Pode ser? É um bom assunto pra gente tratar, pra gente conversar um pouco. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente já está tratando no nosso seminário aqui, né? De escatologia. E eu acho que a gente falar sobre arrebatamento tem muito a ver com aquilo que a gente está falando com os irmãos, tá bom? Então, vem com a gente. Vamos caminhar um pouquinho enquanto a gente vai meditar nas Escrituras. Então, a primeira questão que eu acho interessante a gente pensar é a seguinte: quando a gente fala de arrebatamento, qual foi o texto mais marcante para ti, Israel, né? No caso, que abriu o teu entendimento acerca desse assunto. E você que está nos acompanhando, eu vou fazer a mesma pergunta. Escreve aí nos comentários. Qual é o texto mais significativo para você acerca do arrebatamento? Então, irmão Thiago Tis, né, você me perguntou qual foi o texto que mais me marcou. Então, irmão, antes assim de ter o pensamento que eu tenho hoje, eu já fui pré-tribulacionista. Mas eu posso dizer que eu fui rapidamente. Depois que nós percebemos alguns aspectos, irmãos, depois que nós vemos alguma coisa, sabe aquela expressão, não tem como nós desvermos aquilo que você viu? Então tem coisa que a gente vê, mas depois não consegue desver. O texto que mais me marcou, irmãos, ele vai estar em Mateus 24, lá pelo capítulo 24, lá pelo verso 30, mais ou menos, que vai dizer assim: depois da tribulação daqueles dias, então se verá o sinal do Filho do Homem vindo com as nuvens do céu, e todas as tribos da terra se levantarão, vendo o Filho do Homem vindo com grande poder e muita glória. Sabe, então sempre teve esse embate das pessoas de perguntarem: será que o arrebatamento vem antes ou depois da grande tribulação? Né? Depois da tribulação daqueles dias, você vai ver que nos versos antes ele vai falar, quando vires a abominação da desolação, ele vai falar de uma grande tribulação, vai falar de terremotos, fomes, etc. E depois que tudo isso acontecer, ele vai dizer que se verá o sinal do Filho do Homem, tá? Então, para mim, esse texto é muito marcante, mas eu sei que as pessoas vão distorcer o significado dizendo que isso é apenas para judeu. Você vê, uma forma de distorcer o texto. Para mim, o texto mais significativo, mais marcante também foi Mateus 24. Porque Mateus 24, ele vai falar para nós sobre o discurso escatológico de Jesus. E Jesus, ele diz assim, imediatamente, após a tribulação daqueles dias, Jesus joga para depois, ele diz: após a tribulação daqueles dias, vocês vão ver os sinais, sol, a lua, as estrelas, né? Os poderes do céu se desfazendo. E Jesus ainda diz assim, que após a tribulação daqueles dias, ele diz: vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E você vê que essa é a mesma linguagem que o apóstolo João, que estava no dia do discurso do sermão ali no Monte das Oliveiras, ele vai escrever em Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Jesus, ele posiciona o arrebatamento ou a vinda dele sobre as nuvens para recolher os eleitos após a tribulação. João vai falar sobre isso e os demais textos. E é interessante porque quando Jesus diz: olha, vocês vão ver os sinais no sol, na lua e nas estrelas, né, os poderes do céu se desfazendo, é o mesmo que está em todos os textos. Lembra da abertura do sexto selo? O que acontece? A abertura do sexto selo, ele está falando isso para nós. O sol escureceu como tecido de crina negra, a lua tornou-se vermelha como sangue, as estrelas caiu como uma figueira, né, quando chacoalhada. Você vê os poderes do céu, né, o céu se recolhendo como pergaminho, e aí a Bíblia diz que as pessoas vão ver aquele que está sentado no trono e o Cordeiro vindo nos céus. Então, a Bíblia, de uma certa forma, ela dá ênfase mostrando que a vinda do Senhor, ela acontece após a grande tribulação. Então, quando a gente fala de arrebatamento, é muito difícil a gente desconectar esse assunto.
quando a gente fala de arrebatamento, existe uma abrangência muito grande, né? Pergunta que eu vou te fazer, Israel, e volto a dizer, você que está assistindo também, coloca nos comentários. Você acredita que a igreja, ela estará aqui na grande tribulação ou não? Se você acredita que sim ou não, a pergunta que eu te faço é, a igreja, ela verá a manifestação do homem do pecado, filho da perdição, ou o personagem que a gente chama de o anticristo? Israel, o que tu acha? Então, irmão, o que acontece? Eu vou responder historicamente essa pergunta e vou responder pela Bíblia. A gente vê que existem muitas especulações acerca do homem do pecado, do anticristo, daquele que se manifestaria, né? Inclusive, né, nós estávamos falando com o irmão ontem e a gente vê que quando nós tratamos desse assunto, as pessoas realmente não têm o conhecimento. Elas têm o conhecimento apenas daquilo que foi passado para elas nas igrejas, mas elas não sabem que a visão que havia na igreja primitiva era diferente. A igreja sempre soube, sempre entendeu que o anticristo se manifestaria primeiro e depois Cristo viria, né? A igreja sempre pensou dessa forma. Os próprios judeus tinham pensamentos semelhantes a esse, relacionados à vinda do mundo vindouro e tudo mais, que deveria se levantar um grande poder. Então, quando você olha para Daniel, capítulo 7, lá no verso 25, a partir do verso 25, vai dizer assim, né? Falando daquele chifre pequeno que vai se levantar, né? Daquele quarto animal, vai ser dito que ele vai tentar mudar os tempos e a lei, né? Vai dizer ali que vai magoar os santos. Eu acho que uma tradução meio equivocada, deveria ser destruir, aniquilar os santos. E os santos lhes serão entregues nas mãos durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Depois virá o ancião de dias e fará justiça aos santos. Então veja, essa relação com o ancião de dias é uma relação também com a vinda de Cristo, o estabelecimento do reino. E aí a gente vê que primeiro se manifesta esse anticristo, esse homem do pecado, esse chifre pequeno, e depois vem o ancião de dias e faz justiça aos santos. E isso vai complementar aquilo que está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o dia do Senhor, que é a vinda de Cristo, né, isso não acontecerá, ou seja, a nossa reunião com Ele, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus, é objeto de culto. Você vai ver essa ligação lá com Daniel, capítulo 11, a partir do verso 21 até mais ou menos o verso 36, que vai falar desse homem, que historicamente ele está falando de Antíoco Epífanes. Tá? Então, irmãos, a igreja sempre teve o entendimento de que o anticristo se levantaria. Você pode ver isso na patrística, pais de igreja, nos reformadores e na própria Bíblia. Então, a partir do século XIX, mais ou menos ali, né, esse entendimento ele foi mudado. E nós vemos que isso foi sendo cada vez mais na igreja, cada vez mais ficou presente na igreja esse pensamento. Por quê? Por causa de filmes, livros que as pessoas começaram a ver essa visão escapista, tá? Mas historicamente, profeticamente e na escritura, você vê que a igreja sim, ela vai ver o anticristo, ela vai ver a manifestação deste homem. É aquilo que Jesus fala, quando virdes a abominação da desolação, é uma referência à marca da besta, e obviamente a marca da besta está falando da besta. Quando virdes a abominação da desolação, que o profeta Daniel falou, quem lê entenda, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aí algumas pessoas vão dizer, não, tá vendo como esse texto é para judeu? É claro que Jesus ele estava falando para judeus, por quê? Que o contexto de fato do fim é um contexto que está apontando lá no Oriente Médio. Mas ali ele não estava falando especificamente com judeus, ele estava falando com discípulos como um todo. Então, ele estava falando com os judeus naquele contexto porque os discípulos dele eram judeus, mas ele sabia que no futuro outros discípulos, que seriam gentios, estariam vendo esse texto e entenderiam. Tanto que ao longo da história a igreja tem utilizado esse texto para se referir não só a Israel, Jerusalém, mas para se referir também a toda a igreja. Então a grande questão eu acho que é a seguinte, Paulo ele explica lá no texto de 2 Tessalonicenses, ele diz assim, ó, que a vinda do Senhor ela não acontecerá sem que antes seja revelado o homem do pecado ou o filho da perdição. O texto diz, ele é claro em dizer assim, ó, que a vinda do Senhor e o nosso reencontro com Ele. O que é o reencontro? É o arrebatamento, é a ressurreição dos mortos e os vivos sendo arrebatados. Ele diz, isso não acontecerá sem que antes haja uma apostasia e então a manifestação do homem do pecado.
Então, a igreja naqueles dias já estava preocupada com isso. Poxa, será que Jesus voltou e a gente ficou? Será que houve um arrebatamento, ele foi secreto e a gente foi deixado para trás? Não. Paulo ele está combatendo um ensino que já existia naqueles dias, de uma visão, vamos dizer assim, né, escapista, de que a igreja não passaria por tribulação. Só que, na verdade, os ensinamentos, inclusive, você falou bem, Israel, que eles mostram que os santos eles seriam perseguidos, né? A Bíblia diz assim que eles serão entregues para ser para que o chifre ele fizesse guerra contra os santos e os perseguisse e os vencesse ainda, né? Então a Bíblia sempre fala. Aí entra aquela pergunta que é a próxima pergunta que eu quero fazer para você, Israel. Quando a Bíblia vai tratar, por exemplo, das 70 semanas, inclusive você vai abordar isso no nosso seminário de escatologia hoje à noite também, né? Quando a gente fala das 70 semanas de Daniel, ali vai falar sobre o povo de Deus. E o texto ele diz assim, ó, que o povo de Daniel é que seria livre no final daquele tempo, tempos e metade de um tempo, né? O povo de Daniel é que seria perseguido e o povo de Daniel é que seria livre. E talvez uma das questões quando a Bíblia fala que o livramento no final das 70 semanas é para o povo de Daniel, isso se limita apenas ao povo judeu, apenas a Israel, ou isso também inclui os santos da nova aliança, que também são povo de Deus, né? E Daniel, como sendo alguém aliançado com Deus, também era povo de Deus, né? A pergunta que eu te faço, Israel, o que tu acha nesse sentido? Então, irmão, sobre as 70 semanas, de fato, a gente vai falar no seminário, né? É claro que para você entender as 70 semanas, você precisa ter todo aquele entendimento das festas, a questão dos 70 vezes 7 de Jesus, o perdão e tudo mais. Lá em Daniel capítulo 9, vai falar que depois de 70 semanas ia ser cessado, né, os pecados, ia dar fim às transgressões, né, ia trazer a justiça eterna, etc, etc. Que isso são relações com as coisas que devem se cumprir. As pessoas costumam colocar esse cumprimento das 70 semanas apenas para o povo judeu. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que quando você pega um pouquinho antes, ali em Daniel ele faz uma oração, e nessa oração ele vai orar pelos que estão perto e os que estão longe. Ele diz assim: Senhor, tenha misericórdia do teu povo que está perto e do teu povo que está longe. E isso vai ser revelado para nós lá no Novo Testamento por Paulo, e demonstrar que aqueles que estão perto eram aqueles que estavam na primeira aliança. Os judeus já tinham conhecimento melhor do Senhor, mas que também Cristo chegou, né, e evangelizou os que estavam longe, os gentios. Por que estavam perto e estavam longe? Os gentios estavam longe porque eles não tinham conhecimento da lei, não tinham conhecimento da palavra. Mas os judeus, ainda que no primeiro momento não tivessem conhecimento de Cristo, eles estavam mais próximos, porque tinha a lei, tinha os salmos, os profetas, então era muito mais fácil conhecer o Senhor. Então esta relação, e a segunda relação de perto e de longe, é que a casa de Judá permaneceu com o Senhor em Jerusalém, vamos dizer assim. E as outras tribos foram atiradas para as nações, então eles foram para longe. Aí você precisaria entender as duas casas de Israel. Mas para resolver essa questão de uma forma muito mais clara, a gente pode ir lá para Daniel, capítulo 12, que vai dizer exatamente assim: naquele tempo se levantará Miguel, né? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, ou seja, o teu povo será salvo, Daniel. Aqueles que dormem no pó da terra, os que estiverem escritos no livro da vida, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para horror e vergonha eterna. Irmãos, existe livro da vida para judeus e livro da vida para gentios? Não existe. O livro da vida é um. E lá em Daniel fala que quando Miguel, que fala lá, se manifestar, então será salvo o teu povo. A palavra salvação ali, Daniel capítulo 12, é a mesma palavra que dá origem ao termo Yeshua. O povo está sendo salvo por essa expressão Yasha, que significa salvação, no qual vai dar origem ao termo Yeshua. Então é uma relação com Cristo. E ali fala: todo aquele que for achado inscrito no livro, ou seja, o teu povo é todo que for achado inscrito no livro. Apocalipse não fala que estão escritos no livro da vida, né? A gente não vê que Paulo fala que existiam alguns cooperadores que estavam com o nome escrito no livro da vida? Então, irmãos, aqueles que estão escritos no livro da vida são o povo de Daniel. Aqueles que estão em aliança com o Senhor são o povo de Daniel.
Tudo bem que nós temos duas alianças, a primeira e a segunda, mas tudo isso faz parte de um contexto do povo do Senhor, né? É como se Deus atualizasse e agora incluísse gentios, mas aquele povo que está lá é povo de Deus também. Eles fizeram parte do primeiro pacto. Quando, irmãos, a nova aliança veio, automaticamente eles também fazem parte com os gentios e os judeus agora. Quando você olha lá no Novo Testamento que fala da nova aliança, ou melhor, em Hebreus, que fala que aqueles patriarcas, eles não foram aperfeiçoados ainda, eles não receberam a herança, é porque eles não vão ser aperfeiçoados sem nós. Percebe? Então Deus, ele tem um momento para isso, na ressurreição, onde todos nós seremos aperfeiçoados. Aqueles do passado com nós que estamos agora. Esse aperfeiçoamento, o que significa? A ressurreição. Lá em Hebreus fala que Cristo teve que passar pela morte para ser aperfeiçoado. Cristo precisa ser aperfeiçoado, irmãos? Não. Mas ele estava falando do homem, né, que foi semelhante a nós, mas que foi ressuscitado e glorificado. Então aquele corpo terreno dele foi aperfeiçoado, ou seja, no sentido de ressurreição. Então tanto aqueles do passado quanto nós seremos aperfeiçoados num dia, na ressurreição. E isso se dá no cumprimento das 70 semanas. Tá, irmãos? Então, respondendo a questão, você perguntou se os santos, né, aqui que fala em Daniel, fala da igreja. Sim, irmãos, aqueles santos fala da igreja. Porque quando você vê o capítulo de Daniel 11, 12, etc., historicamente, irmãos, ele está falando de fato para um contexto do passado. Você pegar todo o capítulo 11, você vai ver que historicamente aponta para Antíoco Epífanes. O que Antíoco Epífanes fez está descrito no capítulo 11. Mas quando você vai do capítulo 11 para o capítulo 12, é como se você visse um salto de mais de 2000 anos. Então ele começa com Antíoco Epífanes historicamente. Por quê? Porque o anticristo vai fazer as mesmas coisas que Antíoco Epífanes fez na história. Mas quando você salta para o capítulo 12, é como se existe uma transição de mais ou menos de mais de 2000 anos. O Espírito Santo agora leva João para ver o que vai acontecer mais de 2000 anos depois. Tá? Então começa com Antíoco Epífanes, mas o cumprimento que fala lá: neste tempo se levantará Miguel e os filhos do teu povo serão salvos, já não está falando só de judeus, mas está falando daqueles que foram acrescentados ao povo de Daniel. Quem? Todo aquele que for inscrito no livro da vida. Você é inscrito no livro da vida, você é povo de Daniel. Se você não é inscrito, você não é povo de Daniel. Este é o sentido do texto. Então, particularmente eu penso mesmo, quando a gente fala do povo de Daniel, Daniel, ele, ao falar das 70 semanas, ele fala sobre algumas coisas que se cumpririam no final das 70 semanas. Por exemplo, ele vai falar sobre redenção, expiação eterna, ele vai falar sobre selar a profecia, né, e a visão. E quando ele fala desses benefícios no final das 70 semanas, a questão sendo apresentada ali era para o povo de Daniel, esses benefícios. E aí eu fico pensando, né, será que essas coisas no final das 70 semanas é só para o povo judeu que vai ser livre na grande tribulação? Ou é para toda a igreja? Não tem como limitar as promessas somente para o povo judeu. E se você inclui a igreja nessas promessas feitas nas 70 semanas, as promessas que estão lá em Daniel 12, que diz assim que quando se cumprirão essas maravilhas, que maravilhas, né? Ser grande daquela aflição como nunca houve, nunca mais haverá, ressurreição dos mortos naqueles dias. Quando a gente olha para tudo isso, a gente vai perceber uma coisa, que é essas promessas, elas estão incluindo todo o povo que pertence a Deus. O povo que pertence a Deus é o povo de Daniel, porque Daniel também pertencia a Deus. Mas a próxima pergunta que eu quero fazer é a seguinte, né? Já que a gente está falando assim, ó, sobre quando é o momento que acontece o arrebatamento, a próxima pergunta é em relação à ressurreição dos mortos. Porque dependendo o entendimento que você tem, existem pessoas que vão dizer assim, não, a ressurreição dos mortos, ela tem que acontecer em várias fases, fracionados, né? Alguns vão usar uma figura de colheita para tentar justificar a falta de textos bíblicos que falem sobre um arrebatamento, né? Então muitas pessoas, na falta de textos bíblicos, começam a usar figuras de linguagem para dizer, não, o arrebatamento ele é fracionado. A pergunta que eu vou te fazer, Israel, é a seguinte: a Bíblia, ela é clara, ela diz que o arrebatamento ele não acontece sem que antes haja ressurreição dos mortos. Então a Bíblia diz que existe uma ordem: primeiro ressurreição para depois haver o arrebatamento.
Só que a pergunta que eu te faço é: aonde que acontece a primeira ressurreição de fato? Existe essa questão de uma ressurreição fracionada, como etapas de uma colheita? Ou como que tu vê essa questão, Israel? E você que está em casa também, escreve aqui nos comentários. Como que você vê essa questão da primeira ressurreição? Até porque Jesus, quando ele ensinava sobre ressurreição, ele sempre dizia, né, que a ressurreição será no último dia, né? Então, vamos lá. Como você vê essa questão? Então, irmão, essa questão da primeira ressurreição, ela é muito importante de entendermos, tá? Ela é muito importante de entender, porque nós precisamos entender uma coisa. Existe a primeira ressurreição, e esta primeira ressurreição, ela trata da igreja. Ela trata da igreja. Na verdade, ela trata do corpo. Perfeito? Irmãos, nós temos que entender que a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 15, mais ou menos ali pelo verso 15 até o verso 40, 50 mais ou menos, que nós estamos sem a Bíblia aqui, que Cristo, ele é a primícia dos que dormem, tá? Então, primeiro Cristo ressuscita, depois nós, o seu povo, na sua vinda. Cristo, né, e Paulo não apresentam uma outra ressurreição para a igreja neste contexto. Então, o que ele apresenta lá em 1 Coríntios, que primeiro é Cristo como primícias, e depois, né, o seu corpo, o seu povo na sua vinda. Só que você precisa entender que tanto a ressurreição de Cristo quanto a ressurreição do seu povo é uma primeira ressurreição. Por quê? Porque primeiro ressuscita a cabeça, sai a cabeça. Imagina você ver um nascimento, que primeiro sai a cabeça, depois o corpo. Então a ressurreição é a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8 vai dizer exatamente assim, que a criação ela geme, ela sente angústias até a manifestação dos filhos de Deus. E estes filhos de Deus somos nós, os que temos o Espírito Santo. É como se nós estivéssemos gerando dentro de nós uma imagem de Cristo. E no dia da ressurreição, este homem interior, ele vai se manifestar quando esse nosso corpo terreno se desfizer e der, né, essa luz a esse homem interior. Então, quando Cristo morre e ressuscita, é como se ele fosse a cabeça desse corpo que ressuscitou. E na nossa ressurreição também, agora é o corpo que está se manifestando, mas trata-se de uma ressurreição. Se Cristo ressuscitou primeiro, nós nele também ressuscitamos primeiro. Agora, o mundo vai fazer parte dessa segunda ressurreição. A primeira ressurreição vai estar em Apocalipse 20, que diz, né, que aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição, eles serão reis e sacerdotes e reinarão com Cristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 15, vai dizer assim: irmãos, não quero que sejais ignorantes quanto à vinda do Senhor, porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também acontecerá conosco. E ele vai dizer assim que, em 1 Coríntios capítulo 15, que dada a ordem, soada a trombeta, a última trombeta, então os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados e nós seremos arrebatados ao som da última trombeta. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, olha só, a palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo. O que nós vimos em Daniel? Que naquele tempo se manifestará Miguel e será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. E aqui diz: e ouvida a voz do arcanjo. Quem é esse arcanjo? Está falando de Miguel. E ressoada a trombeta de Deus, essa trombeta, 1 Coríntios capítulo 15, vai dizer que é a última. E esta última trombeta, ela está lá em Apocalipse 11, diz assim: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e eu ouvi voz no céu dizendo: os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e eles reinarão para todo o sempre. E aí nós vamos ver que vai dizer mais ou menos lá no final desse texto, vai dizer exatamente: chegou o tempo de dar o teu galardão e julgar os vivos e os mortos. Irmãos, o galardão não vem da vinda de Cristo? Eis que brevemente venho e darei o meu galardão, né, a cada um segundo as suas obras. E ele fala assim: ressoada a trombeta de Deus, os Cristo descerá dos céus e os mortos ressuscitarão como? Primeiro. Está aqui, irmãos, quando ele fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, é a ressurreição, a primeira ressurreição. Então esse texto aqui, irmãos, ele está ligando lá com Apocalipse 20, que fala da primeira ressurreição. E aqueles que passaram pela primeira ressurreição são aqueles que, segundo Apocalipse 20, foram decapitados também pela besta.
Então, como pode nós dizermos que aqueles que foram decapitados pela besta passaram pela primeira ressurreição, se o anticristo vem depois que a ressurreição acontece? Não faz sentido, irmãos. Isso significa para nós que primeiro o anticristo tem que vir perseguir a igreja para só depois acontecer a primeira ressurreição. E a Bíblia fala que o arrebatamento, né, a transformação, o arrebatamento na realidade, não vai acontecer sem que primeiro os mortos e os vivos, né, os mortos ressuscitem, sem que primeiro os mortos ressuscitem, depois haja essa transformação dos vivos, então todos serão arrebatados num só momento. Num só momento, irmãos. A Bíblia diz que, irmãos, que a vinda do Senhor ela é chamada do grande dia do Senhor. Eu fiz um vídeo aqui no canal um tempo atrás, que é o Cântico de Moisés, onde eu demonstro que quando a igreja ressuscitar, vai haver um grande cântico, onde as pessoas, aqueles que ressuscitarem dentre os mortos, eles vão cantar em uníssono as grandezas de Deus, e o mundo vai testemunhar aqueles homens ressuscitando, saindo das suas tumbas, saindo daqueles lugares onde eles estavam enterrados, e todos cantarão em um só som, em uma só voz, como foi em Êxodo 15, o povo saindo do Egito. Assim acontecerá também na ressurreição. Então esta é a primeira ressurreição. Os santos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados, e todos eles em um só momento. Paulo não fala em 2 momentos, em 3 momentos, em 4 momentos, em 7 momentos, mas ele fala em um só momento. O povo ressuscitará, os vivos serão transformados, e todos se encontrarão com o Senhor nos ares na última trombeta. Então, quando a gente fala sobre a primeira ressurreição, Apocalipse 20, ele vai dizer assim, ó, que tronos estão sendo postos, e então ele vê louvores sendo dados a Deus, e ele vê ali acontecendo aquilo que ele vai chamar da primeira ressurreição. E é interessante que participa da primeira, né, se houve antes já não é mais a primeira, né, se a gente começar a fracionar. Então, quando a gente vê ali, está dizendo que participaram da primeira ressurreição, todos aqueles que não adoraram a besta, não adoraram a sua imagem, não colocaram a sua marca na mão direita ou na testa. Então você vê que está participando juntamente da primeira ressurreição todos aqueles que passaram pela grande tribulação. Então a gente vai começar a ver que não tem como você separar esses dois eventos. É interessante outra questão. Eu citei aqui quando eu perguntava para o Israel a questão do discurso de Jesus, que geralmente a gente usa mais em dias, né, de um ato fúnebre. Mas o que Jesus diz lá em João? Jesus ele repete por várias vezes: aquele que crê em mim, aquele que come do meu corpo, aquele que participa, ele diz: eu o ressuscitarei no último dia. Então parece que não existe uma visão assim, margem ou abertura para você dizer que a ressurreição ela acontece 7 anos antes, porque o texto está dizendo que ela aconteceria no último dia, né? Mas então eu vou fazer uma outra pergunta aqui, vou lançar outra pergunta. Já que essa caminhada, nossa conversa é sobre qual é o momento do arrebatamento, a próxima pergunta que eu vou fazer é a seguinte. 1 Tessalonicenses, a gente vê lá o texto de Paulo, ele dizendo assim, que dada a ordem, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, ele diz: os mortos ressuscitam e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, certo? É isso que o texto vai tratar, né? Então olha só que interessante. Quando a gente olha para a Bíblia, existem mais paralelos acerca desse assunto. Como assim? Em Tessalonicenses nós vamos ver o toque de uma trombeta, trombeta de Deus. Quando a gente olha para 1 Coríntios, Paulo, ao falar da ressurreição, é o capítulo da ressurreição, o que Paulo diz? Ele diz assim, vou contar para vocês um mistério.
né? Ele diz, no toque da última trombeta, ele diz, os mortos ressuscitam, recebem um corpo glorificado, e nós os que estamos vivos, nós vamos, junto com os mortos, num piscar de olhos, ter o nosso corpo transformado. Paulo fala aos Tessalonicenses do arrebatamento acontecendo, arrebatamento e a ressurreição dos mortos acontecendo ao som da trombeta de Deus. Paulo também fala em Coríntios da trombeta, né, da última trombeta. Só que quando a gente chega lá na 7ª trombeta do livro do Apocalipse, a questão que eu vou levantar aqui, essa 7ª trombeta, ela é a mesma que a última, é a mesma que a trombeta de Deus? O que você acha, Israel? Tá? E você que está em casa, comenta aqui nos comentários, o que você acha? Então, irmão, eu quero falar com você, fazer com que você pense, o que Paulo fala de última trombeta? De onde ele tira isso? As pessoas acham que a revelação dos apóstolos, que as revelações de Paulo, elas vieram como Chico Xavier, simplesmente receberam e começaram a escrever. Não é assim que funciona necessariamente com as revelações. Mas o que Paulo tinha em mente, ele era uma soma de textos e textos, revelações proféticas da Escritura. E nestas somas, baseado com a interpretação, com a unção que o Senhor Deus deu para Paulo e a sabedoria que ele tinha, ele, quando olha para os profetas, ele entende isso. Infelizmente eu não posso citar os textos aqui, mas quando você vai para Levítico capítulo 25, você vai ver que Levítico capítulo 25 fala do ano dos jubileus. O ano dos jubileus, ele consistia em um período de uma contagem de 7 vezes 7 anos e acrescentava-se mais um. Quando chegava no ano 49, no dia da expiação, uma grande trombeta se tocava pela terra e as pessoas eram libertas da escravidão. Os escravos eram libertos, e a palavra diz ali tremendamente que todos iriam para a sua herança. As pessoas, elas voltariam para suas famílias, elas voltariam para suas heranças e seriam libertas. E o que nós esperamos, irmãos? Nós esperamos irmos para a nossa herança no Senhor. Deus prometeu uma herança para Abraão, mas ele não tomou posse dessa herança ainda. E isso acontecerá, irmãos, no toque da última trombeta. Então, o ano do jubileu apontava aquela grande trombeta que existia no dia da expiação, que santificava o ano 50. O toque da trombeta da libertação, que o povo era liberto da escravidão. Então, nós somos escravos desse mundo. Nós estamos presos nesse mundo, esperando o toque dessa trombeta para sermos libertos dessa escravidão. Então, irmãos, quando este corpo se desfizer na ressurreição, no toque desta trombeta, nós seremos libertos de fato deste mundo. Ao Pátria. Filme Pátria. Vai participar da entrevista. Vai lá, pode continuar. Então, este é um aspecto que nós percebemos na Escritura. Infelizmente, eu não posso citar o texto aqui, mas esta é a ideia que o texto nos traz. Paulo, quando diz assim que a criação espera ardentemente, ela geme até a libertação dos filhos de Deus, é exatamente isso. Nós estamos aprisionados hoje neste corpo, neste mundo, nesta vida, até que o Senhor toque essa trombeta, nós seremos arrebatados. Em Joel vai dizer assim, né? Tocai a trombeta em Sião, sai o noivo da sua câmara e a noiva dos seus aposentos, e eles vão se encontrar para o quê? Para firmar estas bodas. Eles vão se encontrar para isso. Portanto, irmãos, no toque desta última trombeta, o Senhor se encontrará com a sua esposa e nós estaremos para sempre com o Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você, irmão. Podemos dizer então que se a 7ª trombeta de Apocalipse não for a última trombeta, então quer dizer que a última trombeta não é a última trombeta. Pois se nós temos trombetas depois das trombetas, da última trombeta significa que ela não é a última trombeta. Algumas pessoas vão dizer que a última trombeta é a 4ª de Apocalipse. Qual o fundamento para isso? Como é que nós podemos dizer que a 4ª, que não é a última trombeta? Mas na 7ª trombeta diz assim: os reinos do mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo ao toque da última trombeta. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve vozes no céu dizendo: os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Chegou o tempo de julgar os mortos e os vivos e dar o seu galardão. Chegou o tempo de destruir os que destroem a terra. E aí nós vamos ver que a arca da aliança vai ser vista
nos céus. O que é a Arca da Aliança, irmão? É uma relação com o trono de Deus. As pessoas estão vendo o trono de Deus, então você está vendo uma referência com o sexto selo que diz que os homens viram o Senhor assentado no seu trono, o Filho do Homem vindo, e elas vão se esconder nos penhascos, elas vão se esconder nos buracos, dizendo: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque eles sabem o que eles esperam. Então eu quero dizer para você, irmãos, que sim, a sétima trombeta de Apocalipse é a última trombeta no qual nós seremos arrebatados, a última trombeta no qual nós seremos ressuscitados. E nesses dias, como diz em Apocalipse capítulo 10, o mistério de Deus se cumprirá. Apocalipse 10 diz que um anjo, ele diz assim: nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para trocar a sua trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus que foi anunciado para os profetas e os apóstolos, e já não haverá mais tempo, mas o mistério de Deus se cumprirá. E o que é o mistério de Deus, irmãos? Efésios e Colossenses vão dizer para nós que o mistério de Deus é os gentios que são glorificados no Senhor Jesus Cristo. É Cristo a esperança da glória que está em nós e é a esperança da ressurreição. Então sim, a sétima trombeta é a última trombeta e ela está lá em Apocalipse. Eu convido você a ler, se você não conhece esse texto. Você vai ver que não tem como fugir do contexto de galardão, ressurreição e o estabelecimento do reino. Então, já que Israel falou praticamente todos os textos sobre trombeta que eu queria falar também, né? Tem um texto que eu acho que a gente conecta muito bem, e foi o texto que a gente usou para começar essa nossa conversa. Que texto foi esse? A gente falou aqui sobre a questão de Mateus 24, e lá em Mateus 24 aparece também essa trombeta, né? Então olha só que interessante quando a gente olha para Mateus 24. Jesus diz assim, ó, que após a tribulação, e aqui a gente cai no mesmo ponto, a Bíblia ela não está desconectada, na verdade ela se completa, a gente cai no mesmo ponto. O que a Bíblia está dizendo? Ela diz assim, ó, que após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, ele diz assim, tudo aquilo que a gente já sabe, e ele diz assim: então as nações da terra, elas se lamentarão porque elas estão vendo o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E o que acontece nesse momento? A Bíblia diz assim, ó, que ele dará ordem aos seus anjos para recolher os eleitos ao som de uma trombeta. Essa trombeta que está acontecendo após a grande tribulação é a mesma que é chamada de última trombeta por Paulo. É a mesma que é chamada de a trombeta de Deus no texto de Tessalonicenses, lá por Paulo também. Essa é a última trombeta, é a mesma revelada a João lá no livro do Apocalipse, que vai dizer o quê? Que na sétima trombeta os mortos estão ressuscitando para receber galardão, porque chegou o tempo de julgar os mortos. Todas essas expressões, última trombeta, trombeta de Deus, né, são expressões para falar do mesmo e único momento. Eles não são eventos distintos e separados. São um único e mesmo momento que acontece no último dia, acontece na vinda visível após a grande tribulação. Então, quando a gente olha para ressurreição e arrebatamento, que eles estão conectados, é um único evento, irmãos. Não existe essa questão de arrebatamento secreto nas Escrituras. Até porque, se ele existisse, por que é que Paulo, que com toda a revelação que vai explicar sobre arrebatamento, ele não falou com clareza? Por que Jesus, no sermão escatológico, onde ele fala de tudo que vai acontecer, ele não falou sobre um arrebatamento antes da grande tribulação, né? Por que todos esses textos eles não nos revelam? Entende? Então, hoje a gente tirou esse tempo para tratar justamente desse assunto. Visto que a gente está nesse seminário de escatologia aqui em Canela, a gente gostaria de tirar esse tempinho para conversar com vocês e a gente gostaria de ouvir o feedback de vocês também. Deixa aqui nos comentários qual é o seu entendimento sobre esse assunto. Então, hoje a gente quis aproveitar essa nossa caminhada por esse lugar para abordar justamente essa questão que a gente vem tratando nesse seminário de escatologia, né? Quando que realmente acontecerá o arrebatamento em relação aos últimos dias, né? A gente sabe que existem diferentes visões, até hoje aqui foi uma conversa meio que informal sobre o assunto,
Mas a questão é que a gente poderia abordar tantas questões que às vezes são textos mal interpretados, né? Como a questão da vinda do Senhor acontecendo como um relâmpago, né? Rápido como um relâmpago. A Bíblia não fala de rapidez, ela fala de visibilidade, né? Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. É visibilidade. Nós poderíamos citar textos como, por exemplo, pessoas dizendo que o arrebatamento ele é rápido como um abrir e fechar de olhos. Mas, na verdade, Paulo não estava falando do arrebatamento em si, mas da rapidez com que os nossos corpos serão transformados, que é num piscar de olhos, né? Então você vê que a gente poderia usar muitos textos, como por exemplo, já que eu estou falando sobre muitos textos, a gente vê as pessoas dizendo a vinda de Jesus é como um ladrão, ela vai ser secreta, né? Ninguém sabe o momento. Mas até quando você usa esse argumento, você vê que a Bíblia está falando que é como um ladrão para quem está dormindo, né? Para as virgens nécias, quem está dormindo, para quem não conhece a palavra de Deus, para quem anda no erro, no pecado. Mas para nós que estamos acordados, a Bíblia não diz que a vinda será como um ladrão. E até porque se a gente for ler, se eu não me engano, tem 5 textos, o último deles vai aparecer lá próximo entre a 6ª e a 7ª taça, né? Até aqui a gente tem um estudo para falar um dia eu e Israel sobre esse assunto também, mas só para te localizar, próximo ao relato da escritura da 6ª e a 7ª taça, lá ainda está sendo anunciado a vinda do Senhor como um ladrão. Então você vê que o arrebatamento não aconteceu. Então, o que a gente quer comentar com isso nessa nossa conversa hoje é que a Bíblia fala sim de um arrebatamento, um momento em que tanto os mortos que vão ressuscitar como os vivos, nós subiremos para se encontrar com o Senhor nos ares. Mas existe um momento para isso, que é o momento da vinda de Jesus, quando a Bíblia diz que ele vem com as nuvens e todo olho verá. As nações, os ímpios, se lamentarão, mas para a igreja será um momento de glória, porque é o reencontro da noiva com seu noivo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Agradecemos, irmãos, que assistiram o vídeo. Peço que se inscrevam nos nossos canais, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.